exercitei, Senhor, antes de saber. Teu amor me chamou, mesmo sem entender. Nas profundezas da alma, um vazio senti, até que tua luz, enfim, me preencheu aqui. Direste-te, ó meu Deus, com todo o meu ser, desde o primeiro alvorecer até o findar. Teu amor é a rocha, meu eterno prazer. Em teus braços encontro meu lar. Direste-te, amém. Irmãos e irmãs, paz e bem, iniciemos nossa reflexão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em Jesus de Nazaré, a compaixão de Deus assume rosto humano e se manifesta em gestos concretos de proximidade e ternura. A pobreza de Cristo não é apenas uma condição social, mas uma escolha livre de amor, uma revelação do modo como Deus age e se comunica. Ele não veio do alto para impor-se, mas desceu ao nível dos pequenos, identificando-se com os marginalizados e os excluídos. Hoje somos convidados a redescobrir que o seguimento de Cristo passa necessariamente pela partilha da sua pobreza. Ele nos ensina que a verdadeira riqueza é a comunhão com o Pai e o dom de si pelos outros. A sua vida simples, itinerante, desapegada, nos revela que o reino de Deus não pertence aos poderosos, mas aos humildes. Em Jesus, o Messias pobre, a glória divina se manifesta no despojamento e o amor se faz força transformadora no coração da história. Façamos então nossa oração. Senhor Jesus, que sendo rico, vos fizestes pobre por amor de nós. Acolhei nossa prece neste encontro. Diante de vós trazemos o clamor dos que sofrem a fome, a sede e a exclusão, daqueles que lutam pela dignidade em meio à indiferença do mundo. Que o vosso Espírito nos desperte da acomodação e nos faça sensíveis às feridas da humanidade, reconhecendo em cada rosto sofredor o vosso próprio rosto. Deus de misericórdia e justiça, vós que escutais o grito dos pobres e os chamais de bem-aventurados, fortalecei em nós a fé que se traduz em gestos concretos de solidariedade. Livrai-nos de toda indiferença e ideologia que justifica a desigualdade e fazei-nos compreender que o amor cristão não se limita às palavras, mas se revela no compromisso com os últimos e esquecidos. Espírito Santo, fogo do amor de Deus, iluminai o nosso caminho comunitário, que este tempo de escuta e reflexão sobre a Dilexte reacenda em nós a alegria de seguir Jesus, pobre e servidor. Fazei de nós comunidade, sinais vivos do reino, onde ninguém é excluído e todos podem experimentar a ternura do Pai. Amém. Igreja se une para celebrar. Cristo convida, todos têm lugar.
enriqueceu, gesto tão nobre nos comprometeu. Hoje a Rosalva traz para nós os parágrafos 18, 19 e 20 da exortação apostólica de Lex IT do Papa Leão XIV. Vamos ouvir com muita atenção. Toda a história do Antigo Testamento sobre a predileção de Deus pelos pobres e o desejo divino de ouvir o seu clamor, que evoquei brevemente, encontra em Jesus de Nazaré a sua plena realização. Na sua encarnação, ele esvaziou-se a si mesmo, tomando a condição de servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo, ao manifestar-se, identificado como homem, nesta condição realizou a nossa salvação. Trata-se de uma pobreza radical, fundada na sua missão de revelar a verdadeira face do amor divino. Por isso, São Paulo pôde afirmar com uma das suas maravilhosas sínteses: conheceis bem a verdade de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por vós, para vos enriquecer com a sua pobreza. Com efeito, o Evangelho mostra que esta pobreza abrangia todos os aspectos da sua vida. Desde a sua entrada no mundo, Jesus experimentou as dificuldades relacionadas com a rejeição. O evangelista Lucas, narrando a chegada a Belém de Jesus e Maria, já próxima do momento do parto, observa com pena não haver lugar para eles na hospedaria. Jesus nasceu em condições humildes. Logo após o nascimento, foi recostado numa manjedoura e pouco tempo depois, os seus pais fugiram para o Egito para o salvar da morte. No início da sua vida pública, foi expulso de Nazaré depois de ter anunciado na sinagoga que se cumpria nele o ano da graça no qual os pobres se rejubilam. Não houve um lugar acolhedor nem sequer no momento de sua morte. A fim de ser crucificado, levaram-no para fora de Jerusalém. E nesta condição, que se pode resumir claramente a pobreza de Jesus. Trata-se da mesma exclusão que caracteriza a definição dos pobres. Eles são os excluídos da sociedade. Jesus é a revelação deste privilegium pauperum. Ele apresenta-se ao mundo não só como Messias pobre, mas também como Messias dos pobres e para os pobres. Existem alguns indícios a propósito da condição social de Jesus. Em primeiro lugar, ele realiza o ofício de artesão ou carpinteiro, tecton. Trata-se de uma categoria de pessoas que vivem do trabalho manual. Não possuindo terrenos, eram considerados inferiores em relação aos agricultores. Quando o menino Jesus é apresentado no templo por José e Maria, os seus pais ofereceram um par de rolas ou de pombas, que, segundo as prescrições do livro do Levítico, constituía a oferta dos pobres. Um episódio evangélico bastante significativo é aquele que nos conta como Jesus e os seus discípulos colhiam espigas para se alimentarem enquanto atravessavam os campos. E isto, respigar os campos, era permitido somente a quem era pobre.
Além disso, o próprio Jesus diz de si mesmo: as raposas têm tocas e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Na verdade, ele é um mestre itinerante, cuja pobreza e precariedade são sinais do vínculo com o Pai e são pedidas também a quem deseja segui-lo no caminho do discipulado, precisamente para que a renúncia aos bens, às riquezas e às seguranças deste mundo seja um sinal visível do ter-se confiado a Deus e a sua providência. Em Jesus de Nazaré, a predileção de Deus pelos pobres atinge sua plenitude. Todo o Antigo Testamento preparava este momento. O Deus que libertou Israel da escravidão agora se revela em seu Filho, que assume a condição dos oprimidos. A encarnação é o grande sinal da solidariedade divina. O Filho eterno se esvazia de sua glória e entra na nossa fragilidade, tornando-se servo. A pobreza de Jesus é o lugar onde a misericórdia se faz visível. São Paulo expressa com clareza esse mistério. Sendo rico, fez-se pobre por vós, mas para vos enriquecer com a sua pobreza. Essa pobreza não é apenas uma falta de bens, mas uma entrega total. Em Cristo, a pobreza se torna a linguagem do amor. Ele não nos salva pela força, mas pela fraqueza. Não conquista o mundo pela riqueza, mas pela renúncia. O poder de Deus manifesta-se no serviço humilde, na obediência e na doação. Desde o nascimento, Jesus experimenta a exclusão. Não houve lugar para ele na hospedaria, e seu primeiro abrigo foi uma manjedoura, um coxo. Ainda criança, conhece o exílio, fugindo com Maria e José para o Egito. Já adulto, é rejeitado pelos seus conterrâneos em Nazaré e morre fora dos muros da cidade como um marginalizado. Sua vida é o espelho dos pobres de todos os tempos, sem casa, sem segurança, sem poder. Essa exclusão, porém, não é derrota, mas revelação. Jesus se identifica com os pobres porque neles se manifesta o mistério do reino. Ele é o Messias pobre, dos pobres e para os pobres. Sua missão não consiste em livrar-se da pobreza, mas em redimi-la, transformando-a em caminho de comunhão com o Pai. Nele, a pobreza é dignificada. Torna-se o lugar da presença de Deus e da liberdade interior que nasce da confiança total na providência. A vida de Jesus é marcada pelo trabalho simples e honesto. Como carpinteiro, ele pertence a uma classe que vivia do esforço manual sem terras nem privilégios. No templo, seus pais oferecem o sacrifício dos pobres. Nos campos, ele e os discípulos colhem espigas para matar a fome. Tudo em sua existência manifesta proximidade com os pequenos e identificação com os que dependem do dia a dia para sobreviver. Quando Jesus declara que o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, ele revela a radicalidade de sua entrega. A pobreza de Cristo é total, não como carência forçada, mas como liberdade. Ele não possui nada para si, porque tudo entrega ao Pai e aos irmãos. Essa despossessão é um sinal de sua confiança absoluta em Deus e da comunhão, que quer instaurar entre todos os homens. Seguir o Messias pobre é entrar na mesma lógica de desprendimento. A pobreza evangélica não é miséria, mas caminho de comunhão. Ela liberta o coração do egoísmo e o abre para o amor. Quem se faz pobre com Cristo aprende a depender de Deus e a reconhecer a dignidade de cada pessoa, especialmente dos mais esquecidos. A pobreza torna-se assim o terreno fecundo da solidariedade e da fraternidade.
A vida de Jesus denuncia a lógica do poder e do acúmulo que geram a exclusão. Ele proclama felizes os pobres, porque deles é o reino dos céus. Esta bem-aventurança não é promessa distante, mas experiência presente. O reino já está entre aqueles que vivem com confiança, partilham um pouco o que têm e colocam Deus no centro. A pobreza de Cristo é, portanto, critério de discernimento e caminho de libertação. Contemplar o Messias pobre é deixar-se converter por ele. Sua vida interpela os discípulos de hoje a abandonar o comodismo e as seguranças, a sair das hospedarias confortáveis e ir ao encontro de quem não tem lugar. A igreja, para ser fiel ao seu Senhor, deve manter-se próxima dos pobres, não apenas para socorrê-los, mas para aprender com eles a verdadeira sabedoria do Evangelho. O Papa Leão XIV recorda que a pobreza de Jesus é um sinal visível de seu vínculo com o Pai e um convite ao discipulado. Renunciar às riquezas e às seguranças do mundo não é perda, mas caminho de liberdade e confiança. O seguimento de Cristo é sempre um êxodo, deixar o supérfluo para encontrar o essencial. A pobreza evangélica é, portanto, um modo de viver a plenitude do amor. É por causa do meu povo machucado que acredito em religião libertadora. É por causa de Jesus ressuscitado que acredito em religião libertadora. Em Jesus, Deus torna visível o seu amor pelos pobres. A pobreza de Cristo não foi apenas uma condição material, mas um modo de ser e de amar. Um modo de quem confia inteiramente no Pai e se coloca a serviço dos irmãos. Desde o nascimento até a cruz, Jesus viveu a exclusão que marca a vida dos pobres. Foi rejeitado, perseguido, foi condenado injustamente e morto fora da cidade. Mas é nessa pobreza sumida com amor que se revela a verdadeira riqueza da salvação. Como afirma São Paulo na segunda carta aos Coríntios: sendo rico, ele se fez pobre por nós, para nos enriquecer com a sua pobreza. Jesus não apenas se fez pobre, mas se fez dos pobres e para os pobres. Nele, os pequenos encontram dignidade e reconhecimento do seu valor como filhos e filhas de Deus. Seguir o Messias pobre é abraçar as causas que ele abraçou. Lutar contra as injustiças, defender a vida e a dignidade humana acima de tudo. A Igreja de Cristo não pode se calar nem se omitir diante da violência e da exclusão. Não se pode dizer que ama a Deus aplaudindo quem ameaça, fere ou destrói vidas. Na oração de hoje, peçamos a Deus um coração despojado e livre, capaz de reconhecer o rosto de Jesus em cada pessoa ferida e de construir uma igreja onde os pobres sejam de fato nossos irmãos. Cristo está vivo na vida de sua igreja, fazendo que ela esteja cumprindo sua missão. Quando os cristãos estão juntos combatendo o mal que está crescendo, isso é ressurreição. Chegamos assim ao final da nossa reflexão. Em Jesus, o Messias pobre, contemplamos o rosto de um Deus que se fez solidário conosco em tudo. Ele nos ensina que a salvação passa pela partilha e que a verdadeira grandeza se encontra na humildade. Segui-lo é abraçar o caminho da pobreza que liberta e enriquece, da simplicidade que aproxima e transforma. O reino pertence aos que, como ele, nada têm senão o amor. Oremos. Senhor Jesus, pobre entre os pobres, que nascestes numa manjedoura e morrestes numa cruz,
Ensinai-nos a reconhecer em vós a verdadeira riqueza da vida. Libertai-nos da ambição e do medo, para que possamos confiar plenamente em vosso amor. Fazei-nos caminhar com os pobres e aprender com eles a alegria do Evangelho. Que a vossa pobreza nos torne livres e a vossa cruz nos conduza à plenitude da ressurreição. Amém. Que o Senhor Deus de amor e bondade nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Meu Deus, quanto rosto sem nome, sem voz, sem saúde, sem paz, na escravidão de salários e fome. Meu Deus, quantos rostos suaves